Esse foi o primeiro, Diego? Esse já é uma segunda edição, né, de um outro... Depressão e transtorno bipolar. Complexidade das doenças afetivas. Eu adorei a complexidade, porque não adianta a gente vender facilidade. Porque é muito complexo e justamente o objetivo foi escrito então com o professor Ricardo Alberto Moreno, que é uma sumidade aí nos transtornos de humor, é o coordenador do Gruda. Ele pesquisa muito depressão e transtornos depressivos e todas as suas nuances. Moreno é muito conhecido. E o objetivo dele sempre foi trazer essa noção de que depressão é uma caixinha que pode ter um monte de coisa ali dentro, fechada. Só na capa que tá escrito. A caixinha chinesa. A hora que você abre, aí você vai ver. É fator psicológico predominante, é fator biológico, é vitamina, é subtipos aí, sazonal, psicótica, atípica, melancólica. E aí, esse foi, e numa linguagem simples. É interessante, quando a gente fez esse livro, eu pedi pra minha secretária na época, eu falei, lê isso aqui e você marca tudo que você não entendeu. Porque você tem que entender. Eu tive que reescrever o livro quase inteiro. Então você fez a mesma coisa que eu fazia com uma funcionária minha, uma empregada minha de anos. Ela acabou se aposentando comigo. E eu dava os livros pra ela ler. E ela falava assim, isso aqui tudo eu entendi, mas esse pedaço aqui... Então, e eu falava, não, tem que ficar fácil pro outro ter uma noção. Senão... E aí foi que a gente reescreveu tudo, porque ela falou aqui esse termo, essas coisas. Eu falei, isso aqui também não precisa. Você tem que facilitar pra pessoa entender, né? Até porque tem que você ser generoso, né? Você tá fazendo um livro pra... pro professor, para você apresentar em congresso, onde só vai ter pessoas que vão entender. Exato. Ou você está fazendo um livro para que o seu paciente entenda aquilo que ele está passando. Possa ter possibilidade de entendimento. Que no fim é onde mais tem falta, porque tem muita literatura de tudo, só que não tem disso porque é chato, porque a pessoa, nossa, é horrível ler isso aqui. Não, isso aqui tá muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Muito não mais. A hora que você lê, você vai se assustar. Exatamente. Porque desde a hora que você vai na loja e a atendente te trata mal, é humor. Afeta. Te afeta, né? Tá raivosa, foi grosseira comigo. Isso é humor. O humor está presente o tempo inteiro. Todo. E é ótimo o bom humor. Né? Quando você vai e sente que delícia aquele lugar, ela me trata super bem, eu adoro lá. Nem gosto muito da comida lá daquele restaurante, mas eu vou lá sempre por causa daquela mulher. Quem que vendeu a comida? Foi a comida? Não, foi o humor do ambiente, da pessoa, de tudo. Quando as pessoas falam assim, fulana tem uma ótima energia... É humor, na verdade, né? Assim, a gente é meio cético em relação a isso, mas assim, pode ser que tenha energia, mas assim... É humor quando você fala isso. Nossa, que energia boa. Que pessoa carismática. É o tal do estado de humor, né? Dá vontade de conversar com ela o dia inteiro. Estado de espírito. Humor. Estado de humor. Exatamente. Exato. Né? É lindo isso, assim. Como muda a gente, né? Como e tem uma coisa, acho muito bacana que você falou do livro. Eu acho que quando você escreve, você tem que... claro, tem objetivo, se é escrever para o grande público... para que ele possa ter informação, você tem que ser generoso. Você não pode ter rigidez do que você vai falar, ser cientificamente correto. Você tem que passar a informação. Se você não tem essa generosidade para escrever para o grande público, aí é vaidade só. Isso eu pelo menos acho que tenho isso. Esse perfil seu também, Diego, vem muito desse... Porque você, além de ser um bom médico e estudar e gostar do transtorno, dos transtornos afetivos, você tem essa coisa de ser professor. E eu acho que você passa a ser um pouco mais didático com isso. Porque eu acho que a gente... Você trabalha no grupo dos residentes, mas é que isso tem que gostar. Tem que gostar disso, porque se você não gostar... Porque às vezes eu posso ser um grande pesquisador, mas eu não consigo passar para o meu aluno. Porque, por exemplo, a gente fala tantas vezes essas mesmas coisas que a gente falou aqui, que chega uma hora que poderia ficar chato. Ai, que saco, ter que falar de novo disso. Só que você vai se reinventando pra falar e também melhorando. Você fala, nossa, tem isso, vou falar desse jeito. E vai falando individualizado para aquele paciente. Chega um ponto que você chega a isso, né? Para aquele paciente eu tenho que trazer nesse ponto de vista, para esse paciente. Eu acho que é isso que faz a diferença, você ser didático para o seu paciente. Mas você dá aula para os residentes, né? Sim, e assim, é onde eu mais sou desafiado. Porque a psiquiatria
Primeiro que a gente entra na psiquiatria, a Ana sabe. No final do R1, 2, você acha que você sabe tudo. E depois, na hora que você vai pro R3, e principalmente depois que você começa na vida, você fala... Na prática. Meu eu Deus, não sei nada. Exatamente. E os pacientes são caixinhas, às vezes, muito complexas, que a pessoa não te conta um monte de coisas. Exatamente. Aí a coisa vai dando tudo errado e depois você descobre toda uma caixinha escondidinha. Você tem que ter a magia de saber tirar o que ele está escondendo. Exato. Porque assim, quando você começa na psiquiatria, você fala assim, não, mas ele não relatou isso, ele não relatou. Ele não vai relatar. Ele não vai falar no 50% ele vai omitir, não é mentir. Porque o iniciante fala assim, mas ele mentiu pra mim então. Eu falo, não, amor, ele mente pra ele há muito tempo. Ele nem sabe. Não é nada pessoal contra você. Exato. Você que tem que ter a magia de ir aos pouquinos, ainda mais sobre relacionamentos. Uma abelhinha que fala, deve ter, e começar a cutucar pra ver se tem mel aí você ali. começa, eu me lembro que eu sempre perguntava pra todo paciente, você gosta de que tipo de filme? Porque isso é o que afeta. Você gosta de... Como é que foi a sua primeira paixão? Tá tão complicado, né? O trânsito. Você consegue dirigir aqui? Como é que tá? Não perde a paciência, não. Porque você sabe se ele é aquele que se irrita no aí trânsito, você deixa, a pessoa vai soltando pra você. São sutis. E você tem que ter a magia. A magia da psiquiatria é tirar do paciente aquilo que ele não falou. Porque ele nunca mente pra você, ele omite. Porque pra ele... Não me perguntou. Exatamente. E às vezes ele nem imagina que aquilo é uma coisa que eu já tenho isso. Exatamente. Por que eu vou falar isso? Não tem nada a ver, isso é normal. Não é isso que me trouxe aqui. E ele define, isso é normal e isso não é. Não, e ele fala assim, mas não foi isso que me trouxe aqui. Eu me lembro quando eu sempre perguntava como é que funciona o intestino. Teve um senhor muito rude, depois se tornou um grande amigo. Ele falou assim, porque eu não vim aqui falar de cocô, eu vim aqui falar de cabeça. Eu falei, não, mas olha, tem a ver. Até o cocô é importante aqui. Olha, tem a ver. Mas isso é coisa de pediatra. Eu falei, mas psiquiatra e pediatra, a gente cresce. E uma vez que tinha mas a criança tá ali. E ela passava com um nutrólogo, e aí eu falei, olha, você não vai poder continuar aplicando essa testosterona, porque tá realmente, eu acho que isso pode estar influenciando seu diagnóstico, Posso falar com o médico? Pode. Aí eu consegui com o telefone do colega, falei com ele. Aí fui falar com ele, falei, olha, o cara do paciente tal, que é com você. Ele buscou lá, tá aqui, tal, tranquilo. Ela é bem tranquila, né? Não sei o que. Olha, ela não é tranquila. Não é nada disso. Você sabe o diagnóstico? Não, ela tem um quadro ansioso. Não, ela tem um transtorno bipolar tipo 2. Bipolar tipo 2? Não, mas ela tem depressão. Eu falei, depressão. E ela já te contou das outras fases? Ela esfaqueou um namorado. Ela não me contou isso. Eu falei, ela não vai contar. Aí ele vai dar testosterona. Ela não vai contar. Isso aí, a gente foi e eu conversando e nananã. É a magia de tirar o que não é dito. É isso. Aí você começa a ser psiquiatra. E aí os médicos, os outros, eles não entendem isso. Como é que vocês conseguem? Eu falo, cara, não é simples assim. Primeiro você vai tentando... Tem situações que você pede o apoio da família pra trazer informação, que é outra coisa que às vezes, assim, senta a família. Teve uma situação em que o rapaz, assim, agora, médico, tô totalmente estabilizado, assim, controle, né? Como o médico é treinado a ser e tô totalmente estabilizado, tá tudo certo, meu sono, já aprendi tudo que você pergunta, já até trouxe aqui, ó, energia, sono, tal, aqui sua consulta já tá pronta, você vai ganhar tranquilo essa consulta. Tá bom, obrigado, tal. Vamos conversar de outras coisas. Aí você começa a sair. Isso. Tá ótimo, tá ótimo. Eu falei, ele tá irritado. Ele tá irritado e eu acho que ele tá agressivo. Mas vamos ver o namorado a hora que entrar. A hora que o namorado entrou e começou, a afeição se transformou. Porque ele falou, não é assim. Eu não estou desse jeito. Você ficou violento com o cara dentro do consultório. Exatamente. Tipo programa Casos de Família. Não, claro. Isso acontece demais. Muito. E aí, é claro, eu como muito esperto que a gente se torna na psiquiatria. Fulano, acabou. Você está ótimo. Não, ele realmente não trouxe informações corretas. Ele se confundiu um pouco. Quem sou eu pra falar que, olha, você tá irritado. Ele falou que você tá vendo? E você não tá. Nós te desmascaramos. Você não sabe, você não tá percebendo. Você vai botar fogo. Você vai apagar incêndio botando gasolina. Então, né? Aí pra quê? Eu dou a minha conduta quietinho, e tá tudo certo. Mas depois... Quando estabilizou... Isso. Você vai trazer esse momento. Você consegue lembrar daquela situação que aconteceu? Você viu como a irritabilidade é uma coisa que é cega? No ponto de... A gente não percebe, às vezes.
E você viu como ela toma o nosso comportamento? Porque naquela situação você ficou aqui um pouco exaltado. Não, você ficou dominado por... Você lembra? Doutor, fiquei e eu não tava percebendo mesmo. Mas se você falasse naquela hora, eu ia embora e nunca mais ia voltar aqui. Isso é sutileza. Eu acho lindo, porque assim, eu acho que essa magia da psiquiatria, de você ver o que não está dito e de você ter esse carinho de ir lá buscar, sem agredir. Sem agredir. Muitas vezes você usa até exemplos seus do que você acha que o paciente está fazendo, ele não admite. Eu falei, mas eu já fui muito estúpida em determinados momentos, grosseira. Você tem que normalizar a situação. Para ele soltar aquilo para você. Gente, se nós estivéssemos no lugar, eu vou ser julgado aqui, eu vou falar que eu briguei no supermercado? Jamais. Mas se ela contou, aí eu falo, eu também. Claro. Já aconteceu comigo. Aconteceu comigo também. Isso com você, Bia. Eu falei, não se iluda. Exato. E aí a gente fica humano pra pessoa, você se humaniza e o outro te dá o que ele tem de humanidade. E ele percebe que o transtorno acontece em todos os humanos, como todos nós somos e como podem ter. Eles adoram me perguntar, você tem bipolaridade, né? Eu falo, olha... Então, esse é o seguinte, eu já tenho uma resposta pronta, porque essa pergunta ela é muito feita, repetitiva, né? E aí eu falo, olha, um diagnóstico é tão íntimo quanto um problema ginecológico. A maior parte das pacientes são mulheres, né? Não tem necessidade de você expor para a pessoa qual a relevância de saber se você está com corrimento agora aqui na consulta comigo. Não tem a menor relevância isso aqui para mim. E pelo contrário, saber que uma pessoa tem um transtorno pode até influenciar dela deixar de ver o seu todo, que você é muito mais do que o seu transtorno, porque eu fico focado, ela é bipolar, nossa, deixa eu ficar de olho, porque a Ana, nossa, é melhor ficar meio esperto. Porque eu não sei os preconceitos e as fantasias que o outro tem acerca desse tema. Exatamente. Então, eu não tenho acesso. Às vezes ele acha que é um psicopata, que é um assassino, que é um monstro. Então eu falo pra eles, às vezes, não fala no trabalho, fala só pra pessoas assim... Muito extremamente íntimas. Exatamente, também você não precisa levantar bandeira. Não tem necessidade de militar. Você vai trabalhar com isso? Se você vai montar realmente uma empresa, uma ONG, que isso vai fazer parte do seu negócio, ok. Agora, do contrário, você só vai... O olhar da pessoa vai ser assim... mas o Alex, eu acho que ele é, né? Nossa, bipolar. Então, pode ser... Você tem que deixar isso. Às vezes ele tá irritado só no dia de hoje. Não é um episódio... Mas vai levar pra esse lugar. Legal, porque até isso, né? Por exemplo, como o humor tem esse espectro... Todos nós temos momentos de irritabilidade, de raiva, de descontrole. De euforia, de falar um pouco mais. Os transtornos, a diferença não é qualitativa. Exato. E qualitativa nós podemos ter várias coisas. É quantitativa. E recorrência ao longo da vida. É o que eu falo pra eles. Quantidade e recorrência. Eu falo, fulana, lembra que de tempos em tempos você volta a ficar meio querendo pular cerca no seu relacionamento. Exatamente. Mas isso não é do transtorno, porque eu que às vezes fico desanimado, esse interpretar às vezes, eu falo, é sutil, é de dentro. Você não tem noção como essas coisas são perigosas. A hora que você percebe que não, você tá flertando. Já foi. Você tá mandando mensagem, tá mandando foto nua sua. Exatamente. Cuidado, tenha medo do seu transtorno, entre aspas. Respeite-o, porque ele é capaz, sim, de fazer coisas que você não vai gostar de fazer.